Eu não costumo ler trechos, nem artigos inteiros, conteúdos inteiros de ninguém, mas eu recebi, hoje, estou falando com vocês nesta quinta-feira, dia 26 de dezembro, sol claro em Porto Alegre, temperatura amena, eu recebi de várias pessoas aí um artigo escrito pelo cientista político Luiz Felipe Dávila. O Luiz Felipe Dávila, ele além de cientista político, ele é editorialista do jornal O Estado de São Paulo, entre outras coisas. Foi candidato a presidente da República, inclusive pelo Novo. Claro que não se elegeu, mas ele tem muito conteúdo. E o Novo é um partido que está se saindo muito bem na oposição. Olha, eu vou ler para vocês aqui esse artigo dele, publicado no jornal O Estado de São Paulo, porque ele reflete bem também aquilo que eu mesmo estou pensando e que eu tenho dito aqui para vocês quase que diariamente. E quero imitar aqui outros youtubers que, de vez em quando, repercutem também, replicam artigos. Né? Eu faço muito disso no meu blog polibiobraga.com.br. Todos os dias eu estou replicando artigos muito importantes ali que eu recebo, alguns deles inclusive exclusivos. Né? Falando nisso, eu quero recomendar que vocês frequentem meu blog polibiobraga.com.br, ali vão encontrar as informações mais relevantes das áreas econômica e política do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul. Desde as 7 horas da manhã até a última hora do dia, 7 dias por semana, estou sempre ali falando. Bom, o título do artigo já mais ou menos sintetiza tudo o que ele quer dizer, que é Luís XVI e Lula III. Luís XVI e Lula III, né? O Luís XVI acabou na guilhotina. Não tem mais guilhotina aqui. Tanto que, segundo o Alexandre de Moraes, os kits pretos, eles queriam envenenar o Lula, né? Então não se tratava de ir para a guilhotina, queriam envenenar, né? Bom, senhores, o que diz o Luiz Felipe Dávila? É outro Luiz, hein? Ele diz assim, ó, na véspera da Revolução Francesa, o rei Luís XVI estava alienado da situação dramática da nação. Tem muitos filmes aí sobre isso aí. A fome que assolava o país, o caos das finanças públicas, veja a semelhança aí. A fome que assolava o país. Eu acho que não dá para comparar a fome da França um pouquinho antes da Revolução com a fome que tem aqui no Brasil, né? Acho que é diferente, mas em todos os casos ele relembra, né? A fome que assolava o país, o caos das finanças públicas, como aqui, né? E a existência de um governo que extorquia a população por meio de uma carga tributária brutal para financiar os privilégios e as mordomias de uma corte encastelada no Palácio de Versalhes. Podia ser encastelada no Palácio do Planalto, né? E aí ele continua. Que isso tudo, segundo ele, desencadeou a Revolução Francesa, em meados de 1789. Aí ele vai adiante, o Dávila, e diz, Lula III, ele 3 porque está no terceiro mandato dele, né? Lula III está cada vez mais parecido com Luís XVI. A lição que o presidente brasileiro deveria aprender com o rei da França é de que o povo não aguenta o desaforo de maus governantes por muito tempo. Olha só, hein? A lição da Revolução Francesa é de que o povo não aguenta o desaforo de maus governantes por muito tempo. É um recado direto para o Lula, né? Aí vai o artigo diz, o Brasil parece a França às vésperas da Revolução Francesa. Um governo encastelado de Brasília, cujo único programa é arrecadar mais impostos para financiar um Estado caro, ineficiente e corrupto. Apesar de já pagarmos a carga tributária mais alta entre os países emergentes, o governo quer nos taxar mais para financiar um Estado que já consome 40% de toda a riqueza do Brasil e que presta serviço público de péssima qualidade, como atestam os indicadores nas áreas de educação. Por exemplo, 60% das crianças não estão devidamente alfabetizadas,
e da segurança pública. Por exemplo, 43 mil homicídios por ano, equivalente a 10% dos homicídios do mundo. São dados estarrecedores, né? O crescimento exponencial do crime organizado e a competência e incompetência do Estado em combatê-lo já mudaram o panorama econômico e político do país. O lucro do crime organizado é empregado para eleger políticos, financiar advogados e corromper juízes. Estamos a caminho de nos tornarmos um narco-estado em pouco tempo. No mundo encantado de Brasília, a corte vive regada a privilégios. E o papel do povo é pagar a conta com o suor do seu trabalho. A gastança desenfreada do Poder Executivo e sua relutância em promover o ajuste fiscal contribuíram para o aumento da inflação, o desarranjo das contas públicas e o aumento recorde da taxa de juros. O Poder Judiciário, escreve o Luiz Dávila, tornou-se o propagador da insegurança jurídica. Além de ser o judiciário mais caro do mundo e gastar 2% do PIB para financiar os seus privilégios, super salários e penduricalhos, as cortes judiciais tornaram-se antro de escândalo de venda de sentenças. E o Supremo Tribunal Federal deixou de atuar como guardião da Constituição e tornou-se o reduto do ativismo judicial, onde imperam decisões arbitrais e o desrespeito ao devido processo legal. Ele vai adiante e aí eu concluo. O Congresso Nacional tornou-se um balcão de negócios. Quando os recursos são liberados, votam-se propostas sem ler ou entender o que está em jogo, contribuindo para o aumento das despesas públicas e o agravamento da irresponsabilidade fiscal. Por último, o populismo petista alimenta o nacional-estatismo. Assim como a Corte de Versalhes de Luís XVI, a Corte de Brasília, do Lula III, cultiva sua clientela de nobres palacianos que dependem das benesses do Estado. E aí entram também os empresários, porque a Bolsa Empresário, soma de benefícios fiscais, subsídios e regimes especiais, custa 3 vezes mais do que custa o Bolsa Família. Não é pouco. A saída, então, diz o artigo do Luiz Felipe Dávila, a saída para livrarmos o país do populismo do Estado ineficiente e do nacional-estatismo é a mobilização cívica. A mobilização cívica. Como fazer isso? Ele não diz. É isso, senhores. Acompanhem mais sobre esse assunto, inclusive no meu blog polibebraga.com.br, que ali vocês vão compreender um pouquinho mais a respeito de tudo isso que acaba de colocar o Luiz Felipe Dávila, que é editorialista do jornal O Estado de São Paulo, que até há pouco estava alinhado com tudo isso aí, que é responsável direto pelo que está acontecendo agora aqui no Brasil, junto com os outros membros da mídia tradicional, que apoiou, inclusive, o que aconteceu nas eleições de 2022, que não foram eleições limpas.